Ele mandava mensagem sempre que precisava. Pedia conselhos, favores, até ajuda com dinheiro. E você, sempre ali, sempre pronto, sempre presente. Mas no dia que você precisou, foi silêncio. Nenhuma resposta, nenhum gesto, nem sequer uma pergunta sincera se você estava bem. Já viveu isso? Se sim, este vídeo foi feito para você. Você vai entender agora, com clareza brutal, porque tanta gente ao seu redor só te valoriza enquanto você está servindo. E o pior, como você está sendo programado para acreditar que merece ser tratado assim. Esse vídeo vai abrir seus olhos. E se você realmente quer mudar isso, se você quer deixar de ser visto como uma opção e passar a ser tratado como prioridade, você precisa assistir até o fim. Eu vou te mostrar os sinais, os erros que você nem percebe que comete e como usar a filosofia estoica para virar esse jogo de forma fria, estratégica e definitiva. Mas antes, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino. E o conteúdo mais valioso de todos, aquele que não posso falar aqui, está no comentário fixado. Vai lá depois, você vai entender por quê. Eles sorriem para você, te elogiam, te chamam de incrível, mas só quando querem algo. É sutil, parece carinho, parece afeto, mas é puro interesse disfarçado. E o mais cruel, você aprendeu a achar isso normal. Acredita que estar sempre disponível vai te trazer respeito, mas não vai. Vai te tornar previsível, e previsibilidade não gera admiração, gera comodidade. Você sente que está sendo puxado por todos os lados, mas ninguém te apoia de verdade. Quando precisa de um ombro, só encontra costas viradas. E mesmo assim, continua tentando agradar, esperando que algum dia vão reconhecer seu valor. Não vão, porque quem se acostuma a te usar nunca vai te ver como prioridade. E isso dói. Dói porque você é leal. Dói porque você se importa. Mas o mundo nem sempre responde com a mesma moeda. Epicteto dizia: ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. E se você vive sendo manipulado pela aprovação dos outros, está longe da liberdade. Você se torna escravo do afeto alheio. Mas agora, você vai começar a virar esse jogo. Comece a observar quem só aparece quando quer algo. Anote, não confronte. Apenas observe. O estoico age com estratégia, não com impulsividade. A solução não está em se afastar gritando, mas em começar a cortar o acesso silenciosamente. Reduza respostas, diminua a entrega. Não se explique, você verá o desespero de quem perdeu a fonte fácil. E aí está o seu poder, ser raro. Quem é raro é valorizado. Quem está sempre disponível é esquecido. E se nesse momento você percebeu alguém que se encaixa nisso tudo, esse vídeo precisa continuar, porque o que vem a seguir é ainda mais revelador e talvez, finalmente, libertador. Quanto mais você é bom, menos te respeitam. Você já se perguntou por que aquela pessoa que trata todo mundo com arrogância é respeitada, enquanto você, que sempre foi educado e prestativo, é ignorado? Não é justo, mas é real. E isso tem uma explicação brutal. No jogo silencioso das relações humanas, quem é sempre bom começa a ser visto como alguém fraco. Eles confundem sua gentileza com medo, sua paciência com submissão, seu coração com fraqueza. A verdade é que muitas vezes ser bom demais vira uma sentença. Você se esforça para ajudar, tenta agradar, se adapta, abre mão, e o que recebe em troca? Desprezo, indiferença, ou pior, exigências. Parece que quanto mais você dá, mais cobram. Você pensa, se eu for mais compreensivo, talvez me valorizem, mas o efeito é o oposto. Você vira escada para quem adora subir pisando nos outros. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente daqueles que te ferem.
Isso não significa se tornar uma pessoa amarga, mas parar de se comportar como se sua bondade fosse moeda de troca. A sua dignidade não deve depender da gratidão dos outros. Ela precisa vir do que você tolera e do que você começa a negar. Porque ser bom não é ser tolo. É saber até onde vale a pena. O que você precisa entender é simples, mas difícil de aceitar. A maioria das pessoas só valoriza aquilo que não tem fácil. Quando você é sempre disponível, previsível, acessível, você perde o mistério e o respeito também. A boa vontade vira obrigação, o favor vira rotina e você se torna apenas o que está ali. O bonzinho que ninguém escuta, ninguém teme, ninguém consulta. Mas você pode mudar isso. A primeira atitude é deixar de buscar aprovação onde só existe conveniência. Diminua a intensidade com quem te trata com frieza. Não se dói onde não há reciprocidade. Comece a treinar o não como um escudo de respeito. Não explique, não justifique, seja direto, calmo e firme. Você vai ver como o clima muda, como o olhar muda e como o respeito finalmente começa a surgir. O problema nunca foi sua bondade, foi a falta de limites. O que você precisa é manter seu coração bom, mas colocar espinhos em volta dele para que só permaneça quem sabe tratar com cuidado. Ser bom com todos, sim, mas íntimo de poucos. Você precisa ser gentil, mas impossível de manipular. Prestativo, mas jamais bobo. Se isso está doendo agora, é porque você se identificou. E se você chegou até aqui, é porque está cansado de ser o bonzinho que todo mundo ignora. Mas fique, o que vem no próximo tópico é o que vai te ensinar a se tornar um mestre do silêncio. O tipo de pessoa que impõe respeito sem precisar dizer uma palavra. O silêncio que ensina mais que 1000 explicações. Depois de passar uma vida tentando ser ouvido, talvez tenha chegado a hora de ser temido pelo que você deixa de dizer. Porque quando você para de justificar, parar de se explicar, parar de correr atrás, algo muda no ar. As pessoas percebem, sentem e começam a te olhar com um tipo de respeito que antes não existia. O silêncio, quando usado com sabedoria, é uma declaração de poder. E um aviso silencioso de que você não está mais jogando o jogo delas. Quantas vezes você tentou conversar, ser racional, pedir que te tratassem melhor? E o que recebeu em troca? Risos sarcásticos, promessas vazias ou aquele clássico "você está exagerando"? Dói. Dói porque você achava que, ao falar, conseguiria mudar algo. Mas a verdade é que, para quem se aproveita de você, suas palavras nunca foram importantes, porque a sua presença, sua atenção, seu esforço, já eram dados como garantidos. Epicteto dizia: primeiro aprenda o significado do que você diz e depois fale. Mas na maioria das vezes, o mais sábio é aprender o poder de não dizer nada. Quando você se cala, você quebra a rotina emocional. Você interrompe o ciclo onde só você se importa. E nesse vazio, o outro é forçado a refletir. Ou se afasta, o que muitas vezes é a melhor coisa que pode acontecer. O silêncio é estratégico. É como uma armadura invisível que protege sua paz. Quando você para de responder a provocações, para de alimentar discussões, para de correr atrás de quem te ignora, você muda a dinâmica. A pessoa que achava que te controlava emocionalmente começa a perder o terreno. E nada assusta mais um manipulador do que o silêncio da sua vítima. Você não precisa se justificar para quem já decidiu não te ouvir. Não precisa explicar seus sentimentos para quem só quer vencer discussões. A ausência da sua voz, da sua presença e da sua energia é a resposta mais poderosa que você pode dar. Porque quando o barulho some, sobra o eco do que foi perdido. E aí, quem te subestimou começa a perceber: você não está mais ali. E não se engane, no começo vão te chamar de frio, arrogante, distante, mas com o tempo, esses mesmos que zombavam do seu silêncio vão começar a te procurar.
porque vão perceber que você não era frágil, era apenas gentil demais e que agora você está forte. E forte demais para perder tempo com quem não sabe o valor de um coração verdadeiro. Se isso está te fazendo lembrar de alguém, de uma relação, de uma amizade, de uma situação, fique aqui, porque no próximo tópico você vai entender por que se afastar não é frieza, é sobrevivência emocional. E essa lição pode ser a mais importante da sua vida. Desapegar não é frieza, é autoproteção. Você já se pegou insistindo em algo que só te machuca, só porque tem medo de parecer insensível ao ir embora? Quantas vezes você se manteve onde não era valorizado só para não decepcionar os outros? A verdade é que você aprendeu a se culpar por colocar limites. Aprendeu a acreditar que sair de cena é ser frio, mas não é. Desapegar é salvar a si mesmo de continuar sangrando onde ninguém nota suas feridas. Quando você começa a se afastar de quem só te procura por interesse, de quem suga sua energia, de quem te faz sentir pequeno, você não está sendo ruim. Você está se escolhendo. Pela primeira vez, talvez. E isso é o começo de uma vida nova. Uma vida onde o seu bem-estar vem antes da opinião alheia. Onde sua paz tem mais valor do que qualquer amizade que te esgota. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará a força. O que ele quis dizer é simples. Você não precisa mudar os outros, só precisa parar de se prender a eles. Você não precisa forçar permanência onde não há reciprocidade. Precisa sim ter coragem de soltar, porque o que te prende, consome. E o que você solta, muitas vezes, liberta. Desapegar dói, claro, principalmente quando você criou laços com base em esperança. Mas o tempo sempre revela a verdade. Ou a pessoa sentiu mesmo e volta com maturidade, ou nunca te mereceu e desaparece. E ambas as respostas são uma bênção. O problema é que, enquanto você insiste em manter quem não te escolhe, você impede que coisas melhores entrem na sua vida. Comece a perceber os sinais. Quem só te procura quando precisa, quem não celebra suas vitórias, quem desaparece quando você está mal, essas pessoas não estão com você, estão com o que você oferece. E se o que você oferece for empatia, apoio, atenção, eles vão sugar até a última gota e te deixar seco por dentro, sozinho na hora que você mais precisar de alguém. Desapegar nesse contexto é se curar. É entender que a vida não exige que você suporte tudo, mas que você selecione melhor com quem divide sua energia. E quando você aprende a dizer não com firmeza, quando aprende a se afastar sem drama, apenas com consciência, você para de atrair sofrimento e começa a construir algo que ninguém pode tirar de você: paz interior. Se agora você sente aquele nó na garganta, aquela vontade de cortar laços, mas ainda hesita, no próximo tópico eu vou te mostrar como se vingar de forma elegante, sem levantar a voz, sem perder a compostura, usando a arma mais poderosa que existe: a indiferença. Você já imaginou o que acontece na mente de quem te feriu quando percebe que perdeu totalmente o controle sobre você? Quando suas reações somem, suas respostas desaparecem e o que antes causava revolta, agora só encontra silêncio? Isso é indiferença. E é a forma mais inteligente, elegante e dolorosa de vingança que existe. O mais curioso é que quem te machuca nunca espera perder o acesso. Eles se alimentam da sua dor, da sua resposta, do seu drama. É isso que os mantém no jogo. Mas quando você se cala, quando você para de dar palco, quando simplesmente desaparece emocionalmente, eles entram em pânico, porque não sabem lidar com a ausência do controle que achavam que tinham. Talvez agora você esteja pensando: mas será que isso realmente funciona? E a resposta é simples. Observe, experimente sumir emocionalmente. Pare de perguntar, pare de cobrar,
pare de justificar. Suma da cabeça deles, sem desaparecer fisicamente. Siga vivendo, siga melhorando, siga crescendo, mas sem dizer uma palavra. Você vai notar algo estranho. Eles começam a se incomodar, a procurar, a cutucar. É nesse momento que o jogo vira, porque a pessoa que te manipulava não sabe lidar com silêncio. Ela sabe lidar com culpa, com choro, com raiva, mas com desprezo emocional, ela desmorona. E não importa se ela tenta disfarçar. Por dentro, ela está tentando entender por que você não reage mais. E esse enigma consome, porque o que não se explica assombra. Agora pense, você precisa mesmo confrontar alguém que te usou? Precisa mesmo gritar, provar algo, buscar justiça? Ou será que a sua evolução, a sua frieza estratégica, a sua ausência emocional já é punição suficiente? Às vezes, o castigo mais cruel é mostrar que você não se importa mais, que o que antes te destruía, agora nem arranha. A indiferença ensina. Ela mostra que você não está mais no controle do outro, mas no controle de si mesmo. E isso é raro, é poderoso. E é o tipo de comportamento que começa a atrair um novo tipo de respeito. Um respeito silencioso, daqueles que ninguém admite, mas todos sentem. Se isso está te mexendo por dentro, espere só até entender o que vem a seguir. Porque no próximo capítulo eu vou te mostrar o erro fatal de se doar demais e como virar o jogo antes que seja tarde demais. Tudo começa com uma boa intenção. A vontade de ajudar, de estar presente, de ser diferente dos outros. A entrega vem fácil, quase automática. E quando se vê, já está fazendo mais do que deveria, tolerando o que não merece, esperando um retorno que nunca chega. A doação vira rotina. O desequilíbrio se instala em silêncio, e o que era afeto vira desgaste. Quem se doa demais, sem critérios, não percebe o buraco que vai se formando dentro de si. Um cansaço constante, um sentimento de estar sempre dando e nunca recebendo. Não é amor, é exaustão. Não é companheirismo, é dependência emocional disfarçada. Quanto mais se dá, mais o outro se acostuma. E quanto mais o outro se acostuma, menos valoriza. Mas a virada de chave vem quando se enxerga esse ciclo tóxico com clareza. Não é fraqueza reconhecer que passou dos limites, é força. E essa força nasce no momento exato em que se entende que amor próprio não é egoísmo, é proteção. Quem aprende a se preservar começa a se curar. E curar-se é o primeiro passo para retomar o poder. Reverter essa dinâmica exige coragem. Coragem de parar, respirar e dizer basta. Não verbalmente, mas com atitudes, diminuindo a frequência, reduzindo a entrega, reconstruindo os limites. Porque ninguém respeita quem não se respeita. E o respeito começa quando a presença deixa de ser garantida. Aos poucos, a energia muda. O que antes parecia um fardo vira alívio. A ausência de resposta vira resposta. A falta de acesso vira lição. E com o tempo, o outro percebe o que perdeu. E mesmo que não admita, sente. Porque a ausência de quem se doava por inteiro grita mais alto do que qualquer discussão. A superação vem na leveza, na liberdade de não precisar mais implorar por consideração, no silêncio de quem se conhece, se escolhe e se protege. Não se trata de vingança, mas de evolução. Deixar de se doar em excesso é honrar o próprio valor. E quem entende isso, nunca mais aceita migalhas. O jogo vira quando o valor se torna visível, não para os outros, mas para si mesmo. E quando isso acontece, tudo muda. Porque ninguém pode mais brincar com aquilo que foi reconstruído com dor, consciência e limite. E no próximo tópico, chega o momento de encerrar esse ciclo com chave de ouro, a libertação total, o ápice do controle emocional, a arte de não precisar provar nada e ser respeitado mesmo assim. Chega uma hora em que o cansaço vence.
Não o cansaço físico, mas aquele que corrói por dentro, de sempre tentar mostrar o quanto se é leal, bom, presente, de se esforçar para ser visto, compreendido, reconhecido. Só que quanto mais se tenta provar, mais invisível se torna. E essa é uma das dores mais solitárias que existem, a de se doar inteiro para um mundo que só sabe cobrar. A libertação começa quando se percebe que não é mais necessário convencer ninguém de nada. O silêncio, que antes era sinal de submissão, passa a ser símbolo de força. Uma força que vem de quem cansou de mendigar respeito e passou a exigir espaço apenas com a ausência. Não é arrogância, é maturidade, porque quem sabe o próprio valor não grita. Superar essa necessidade de aprovação é uma das maiores vitórias que alguém pode alcançar. É o momento em que se deixa de medir a própria importância pela atenção do outro. Onde não há mais desespero por ser entendido, apenas tranquilidade por estar em paz com quem se é. E isso muda tudo. O olhar muda, a postura muda, a energia muda. Quem antes era visto como frágil passa a ser enigmático, porque o silêncio desconcerta. Ele não dá margem para manipulação, não oferece brechas. Ele mostra que há algo ali que não se pode controlar, nem acessar facilmente. E é aí que nasce o respeito genuíno. Não pelo medo, mas pela certeza de que se está lidando com alguém que sabe exatamente quem é. É nesse ponto que a transformação se completa. Não há mais necessidade de discutir, de justificar, de relembrar o que foi feito. A ausência fala, o silêncio responde, a postura ensina. E quem ainda duvida, que aprenda pela distância, porque nada ensina mais do que a perda de alguém que antes era presença constante. A maior vitória não é ver o outro arrependido, é perceber que a paz chegou, que os ciclos foram encerrados sem gritos, sem escândalos, sem guerras, apenas com escolhas, com firmeza, com dignidade. E isso ninguém tira. Essa é a recompensa de quem soube se calar quando tudo dentro gritava. Agora o jogo virou. E quem antes era esquecido, ignorado, subestimado, hoje é lembrado. Não por aquilo que implorou, mas pelo que se tornou. Forte, raro, intocável. E é aí que o verdadeiro respeito começa. Bom, se você chegou até aqui, é porque carrega dentro de si uma força que talvez nem saiba que tem. Uma força adormecida, sufocada por anos de tentativas frustradas, de relações desequilibradas, de silêncios engolidos. Mas hoje foi o primeiro passo para o seu renascimento. Você viu, em cada palavra, o reflexo de dores que talvez nunca tenha conseguido explicar. Mas agora tem clareza, tem direção e, principalmente, tem escolha. A escolha de não mais se deixar ser usado, de não mais se doar onde não há troca, de não mais se calar por medo de parecer fraco, porque de agora em diante seu silêncio será a sua proteção e sua ausência seu grito mais alto. Agora me diga nos comentários, qual dessas frases mais te tocou? Você não precisa provar nada. O respeito vem do silêncio. Desapegar é autoproteção. Escreva, declare isso para si mesmo. Marque esse novo começo. Você é mais forte do que pensa. Você é mais valioso do que os outros conseguiram enxergar. Mas isso não importa mais, porque a partir de agora, quem precisa enxergar o seu valor é você mesmo. E quando isso acontece, ninguém mais te para. Ninguém mais te manipula, ninguém mais te usa, o ciclo se quebra e você se torna livre. Acredite, quem aprende a se afastar com elegância, a calar com sabedoria e a se valorizar em silêncio, nunca mais volta a ser o mesmo. E isso é uma bênção. Nunca se esqueça, o seu valor não está naquilo que você dá aos outros, mas no que você aprende a negar por amor a si mesmo. Obrigado por assistir até aqui.
Se esse vídeo falou com você, curta, compartilhe com quem mais precisa ouvir isso, inscreva-se no canal e ative as notificações. E agora, assista o próximo vídeo que está aparecendo aqui no card. Ele vai completar tudo o que você aprendeu hoje. E claro, acesse o conteúdo exclusivo no comentário fixado. Lá está o que pode mudar tudo. Você merece respeito, você merece paz, você merece liberdade e agora você sabe exatamente por onde começar.